Rose botou, sempre fui verdadeira e a minha sinceridade assusta as pessoas. Eu prefiro não falar mais e passar a agir. Então, Rose, quando fala assim, eu fui verdadeira, a minha sinceridade assusta as pessoas, percebe em que sentido, né? O quanto aquilo que você fala, aquela sinceridade que você tá falando, ela tem a ver com o outro, precisa ser dita pro outro. O quanto você precisa dizer, o pra que você precisa dizer isso. Porque às vezes você vai pensar assim, tá, eu não preciso falar isso pra essa pessoa, então não preciso me desgastar com isso, entende? Aí você não fala. Então, porque na nossa vontade de falar, também existe um pra quê. Pra que nós precisamos falar isso, né? Então, assim, nós precisamos ser autênticos, ok? Mas é importante que quando você tem um feedback como esse, né, as pessoas se assustam. Pra que eu preciso falar pra essas pessoas? Então, nesse sentido, acho que é interessante essa reflexão que volta pra nós. Porque aí nós podemos atenuar aquilo que nos faz mal e mudar o nosso comportamento para o nosso proveito maior. Entende? Para que nós possamos ter um proveito maior, menos estresse, enfim. Deixa eu ver o que a Lu colocou. A gente acaba focando nas relações do outro e nos esquecemos das nossas ações e da forma como expressamos nossa fala. É bem isso que você está colocando, Lu. É bem isso. E é isso que eu estou tentando trazer também aqui para que nós possamos trazer um movimento de autorresponsabilidade. Não significa que eu não vá continuar percebendo atitudes e ações que me desagradam, que eu não concorde, seja lá o que for. Não significa isso, não significa aceitar tudo que o outro faz. Mas trazer para nosso comando a decisão de transformar isso. Então, quando a gente fala em escuta, a Ana traz aquela frase, né? Então, será que o que o outro tá me dizendo? Eu tô ouvindo o que ele tá me dizendo? Eu continuo tentando que ele me ouça. Percebe que tem diferença? Às vezes eu quero que ele me ouça, mas eu não tô ouvindo o que ele tá dizendo. Quando ele diz que a minha opinião não é importante para ele. Percebe? E aí, a partir do momento que eu escuto algo de verdade, então eu tenho que tomar uma atitude para ir em direção de algo, de uma situação, de um novo comportamento que seja mais saudável para mim, né? Faz sentido, Ana? Isso que a Lu colocou, né, é bem sobre esse aspecto. Então, aqui, ó, no sentido, a Rose colocou uma coisa que eu acho bem importante, tá? No sentido de não aceitarem ouvir a verdade. Rose, é muito importante que a gente tenha consciência de que é a nossa verdade. Quando a gente fala assim, no sentido de não aceitarem ouvir a verdade, tenta olhar para essa frase e colocar assim, ó, no sentido de não aceitarem ouvir a nossa verdade, a minha verdade. Porque não existe verdade absoluta. Sempre uma pessoa está olhando para uma situação através da sua perspectiva, que é totalmente única. Então, aquilo que é uma verdade para você, necessariamente não é uma verdade para o outro. E isso não é fora do normal, isso faz parte da natureza, da dimensão das coisas que nós vivemos. Então, quando eu entendo que não existe verdade absoluta, é mais fácil eu me desapegar de algumas coisas. Faz sentido, Rose? Que não existe uma verdade absoluta? Algumas coisas a gente chega num consenso, né? Isso é uma casa. Isso é isso. Mas quando a gente sai desses consensos e vem para interpretações da vida, cada pessoa vai ter a sua própria perspectiva. Então nós precisamos respeitar a nossa verdade, mas também entendendo que o outro, que não é uma obrigação do outro, que o outro não às vezes não tem nem condições na posição que ele está de enxergar essa verdade que é a nossa. Faz sentido? Consegue perceber o quanto isso alivia às vezes essa nossa, eu vou falar essa palavra, mas não é para ter esse peso, tá? Uma pretensão nossa, né? Tanto nessa questão que a Rose trouxe, quanto na questão que a Ana trouxe, né? De achar que nós sabemos a verdade. Na questão que a Ana colocou ali, às vezes a gente tem opiniões para trazer para o outro, caminhos que nós achamos que são os melhores, mas
Nós não estamos vivendo a vida que essa pessoa está vivendo. Quem sabe o que é melhor para ela é ela. Mesmo que na nossa perspectiva nós olhemos e pensemos, meu Deus, olha onde essa pessoa está indo. Mas para ela, talvez ela tenha que passar por aquele caminho árduo e penoso para nós, que nós olhamos e enxergamos assim, para acessar aquilo que ela precisa acessar nessa vida, nessa jornada, nesse aprendizado. Então nós temos que entender que nós enxergamos muito pouco do todo. A parcela do todo que nós enxergamos, ela é muito pequena. E às vezes nós nos agarramos às nossas verdades, às nossas opiniões, aos nossos conceitos, e isso nos faz sofrer. Então, se nós pudermos olhar e perceber, bom, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu caminho, seja mais fácil nós ouvirmos o que o outro está dizendo e aceitarmos que nós não precisamos que ele veja a mesma verdade que nós estamos vendo. Conseguem enxergar uma clareza nisso que eu estou trazendo? Assim, conseguem absorver isso, sentir isso no coração, que não existe essa verdade absoluta? Então a Ana colocou, né, que precisa aprender a ignorar. Na verdade, Ana, não é nem aprender a ignorar, mas é aprender a não sofrer com isso. É quando você aceita a decisão do outro em relação à vida dele e toma as suas decisões, as suas escolhas em relação à sua. Então você precisa se nutrir daquilo que é importante para você, fazer a sua parte quando a sua parte é bem-vinda e aceitar que o outro tem a verdade dele, os caminhos dele, a visão dele, e isso tá tudo certo. Então você precisa aprender a não sofrer com isso, entende? Porque aí você pode se ouvir e você pode soltar, não apegar, mais ou menos isso. A Rose colocou, né? É mais quando preciso me defender, só que ultimamente tenho deixado mais de lado a opinião de terceiros. Exato, nesse ponto, Rose, a gente pode pensar, mas me defender do quê? Né? Da opinião que o outro tem de mim? Ele tem direito de ter a opinião que quiser. E aí nós começamos a relaxar, bem isso que você falou, a gente começa a aprender a soltar um pouco isso, a relaxar um pouco isso. Então, é muito importante nesses dois aspectos que vocês estão trazendo, nós podermos entender que não existe verdade absoluta. E quando nós estivermos ouvindo o outro, nós termos consciência disso. Isso é um alívio gigantesco. Isso é paz para nós. Porque você se desapega. Você deixa de defender a sua crença, a sua opinião e o seu conceito como se esse conceito, essa crença, essa opinião fosse quem você é. Não é quem você é. É uma perspectiva que você está tendo hoje, nesse momento. Então você não precisa se agarrar a isso. Isso não te define. Então essa escuta saudável, ela predispõe você se despir bastante desses conceitos, dessas crenças, dessas opiniões e ouvir, simplesmente ouvir. E aí você pode soltar. Quando o outro não compreende e você ouve e diz a pessoa não compreendeu o que eu quis dizer, para que eu preciso defender isso tanto? Você tem uma opção também ali. Talvez seja soltar. Tá bem. Quando é no caso do que a Ana colocou, né, que a pessoa talvez não queira aquela opinião, você pode fazer esse movimento de dizer, ela tem o direito de não querer. O que eu faço com isso agora? Aí vem esse segundo passo, né?